Primeira pergunta, para a gente conseguir esclarecer. Bom, a Sônia de Paula pediu para eu falar sobre como que surgiu o bebê fora da curva. Queria saber mais a sua história. Bom, senta que lá vem história. Como que surgiu o bebê fora da curva? Então, deixa eu explicar para vocês, porque quem está chegando agora no meu canal deve estar se perguntando, mas do que ela fala? Ela tinha um jaleco, ela tirou o jaleco, e agora? Bom, vou explicar para vocês então. O bebê fora da curva é um movimento criado por mim num momento de muita vulnerabilidade. Mas por que eu resolvi criar esse movimento? Tudo começou lá quando eu estive grávida do Álvaro, meu primogênito, meu bebê fora da curva. Em 2019, quando eu engravidei do Álvaro, eu sonhava em ter um parto normal humanizado. Sonhava depois que engravidei. Antes de engravidar, eu sonhava com uma cesárea agendada. Porque a nossa formação médica, infelizmente, ela não nos mostra tudo como se devia ser mostrado. Em que sentido? A gente acaba focando muito na doença, na resolutividade do problema e encontrando soluções perigosas para situações que não são problemas, né? Até porque a gestação não é um problema que eu preciso resolver com a solução cesariana. Mas olha só, eu era uma cirurgiã. Então, para mim, estava tudo bem operar alguém. Até o dia em que tinha um bebê na minha barriga. E eu comecei a pesquisar sobre o que é o bebê na barriga, o que ele sente quando ele nasce, a quebra de mundos na mente dele, no coração dele, nos sentimentos dele, o que é mais saudável, menos arriscado para ele. E aí abriu-se uma caixa de Pandora, porque como assim, com quase 11 anos de estudo, eu não sabia disso com tanta certeza? Então eu comecei a estudar sobre parto e foquei. Parto, 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 eu queria parir. E eu moro no interior do estado do Tocantins, em Araguaína. Então, se vocês acham que é difícil ter um parto normal, humanizado, com equipe, já com a mesma proposta, dentro de São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros, imagina o que é ter esse parto normal, humanizado, no interior do estado do Tocantins, o estado mais jovem do Brasil, que inclusive tem a minha idade, nasceu em 88, como eu também nasci em 88. Então, olha só, eu tive que estudar muito. Então, eu pesquisei, eu li muito, eu fui atrás de todas as informações possíveis, encontrei uma enfermeira obstétrica que estava alinhada com aquilo que eu pensava, e também foi outro mundo que se abriu para mim, porque até então, para mim, parto era igual a assistência médica, ledo engano. E aí eu encontrei essa enfermeira obstétrica, a Aline Ramalho, e aí nós duas fizemos match. Adorei. Eu tinha uma assistência obstétrica de um senhor que foi meu professor na faculdade, maravilhoso, e ele realmente, ele tornava tudo aquilo muito leve durante o pré-natal. Então eu entendi que ele estava alinhado comigo. O que ele não estava era vendendo um comércio gourmetizado. Então, na cabeça dele, o parto em si, de humano, era humanizado. E aí, tudo que eu falava de proposta, olha, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero assado, ele dizia, é isso mesmo, e é isso mesmo, e assim foi. Só que teve um dia nos 9 meses que ele não podia me dar essa assistência, dia 25 de agosto. Eu falei, doutor, fique tranquilo, porque não é possível que em 9 meses, nesse um dia, o Álvaro vai nascer. Ah, adivinha, o Álvaro nasceu nesse um dia em 9 meses. Então, eu tive o parto com a plantonista, com a equipe de plantão, mais a enfermeira obstétrica, que era quem eu focava todo o meu parto. E aí tive meu parto maravilhoso, que eu amei, que eu filmei, que tá no meu Insta. E aí esse parto me ressignificou. Eu falei, caraca, dou conta de tudo. Como assim? Tá. Aí chegou a amamentação, já dentro do hospital, que é um hospital com selo amigo da criança. Nesse hospital, eu tive, assim, dores absurdas para amamentar. Sobe banco de leite, sobe consultora, contrata consultora. Nada resolvia. E eu fiquei agora, o que eu vou fazer? Bom, alta. Álvaro perdeu mais do que 11% do peso
nas primeiras 48 horas, e por isso a minha alta foi postergada por mais meio período, para que a condução da amamentação fosse correta. Para quem não sabe, o hospital que tem o selo amigo da criança é um hospital que tem, por si só, legalmente, uma responsabilidade de fazer aquela mãe sair daquele hospital amamentando. Não foi isso que eles conseguiram entregar naquele momento. Então, eu saí com prescrição de fórmula e saí sem conseguir amamentar, com meu filho provocando dores horríveis e cada vez que ele pegava no meu peito. Bom, fui para casa, pensei, tudo bem, vou contratar uma consultora, vai dar tudo certo. Não deu tudo certo, eu continuei com muitas dores, muitas fissuras horríveis. E assim, durante as consultorias, me foi orientado procurar uma avaliação com o odontopediatra, porque meu filho tinha um frênulo lingual, que foi avaliado no teste da linguinha do hospital. Gente, anota essa parte, porque aí começa o meu despertar. Bom, levei no odontopediatra, cortou o frênulo lingual e, pasme, não melhorou muita coisa. Meu filho continuou ganhando cerca de 1, 2, 3 gramas a dia. As minhas feridas melhoraram, mas a dor persistia. Eu fui vendo meu filho ficando cada vez com aparência de magro, e cada vez que eu ia pesar ele na pediatra, eu voltava chorando. Não foi um momento difícil, não, foi um momento horrível. Então, todo aquele sonho de parir tinha se destruído no amamentar. Então, eu cheguei a ouvir de profissionais da saúde frases como: você já pariu, a gente não consegue ter tudo. Eu ouvi coisas como: o que importa é a saúde do seu filho, você vai matar ele de fome? Eu ouvi coisas como: seu filho está desnutrido, a gente precisa complementar com mamadeira. Não me foi feita nenhuma proposta por profissional médico para complementar com utensílio seguro, que hoje eu já sei que é copo e colher dosadora. Na época, no meio desse caos, eu estou aqui contando essa história, mas no meio desse caos eu também não parava de estudar. Eu estava estudando o tempo inteiro, sem parar. E nesse estudo eu descobri que eu tinha que não usar mamadeira, que eu tinha que usar colher dosadora e copo. Eu descobri que a bomba de extração estava machucando o meu mamilo. Eu descobri coisas que eu devia ter descoberto na consulta médica, na consulta com consultora, eu descobri, inclusive, na época, que a frenotomia não tinha tanta evidência, mas após a frenotomia era interessante que se encaminhasse a um fono para reabilitar, e eu fui atrás de fono, que achou a história meio estranha, porque essa cultura não era em 2019 impregnada na minha cidade, então ele reabilitou, foram 2 fonos, reabilitaram, mas não reabilitaram da melhor forma. Também fui atrás de consultora de amamentação, que também tinha como especialização a fono, que me viu amamentar com muita dor, me entregou uma fralda durante a mamada para eu morder e disse que eu era alguém muito sensível. Você já tinha pensado em fazer terapia? Corta para mim, com mais de 5 anos de terapia prévia antes de ter meu filho. Eu sabia que não era uma dor psicológica. Eu sabia que tinha alguma coisa muito errada. E o meu filho não ganhava peso à toa. Tinha alguma coisa que tinha que ser corrigida. Mas ao mesmo tempo que ele não ganhava muito peso, ele já sustentava a cabeça, ele já tinha todos os marcos de desenvolvimento, ele tinha fraldas cheias, ele não era uma criança apática, mas ele tinha uma aparência de bebê emagrecido, porque ele cresceu muito no primeiro mês, o que também me faz pensar que como ele cresce se ele não está sendo nutrido? Mas tá. Então a caixa foi abrindo para mim, tá, gente? Devagarzinho. Bom, assina com meu filho para eu poder dizer a vocês foi, olha, frênulo, corte da língua, uma vez, depois com 2 meses de novo. Nesse período, me foi recomendado ordenha para aumentar a produção, que me deixou exausta. Eu entrei num curso de amamentação nessa época, esse curso é muito famoso até hoje, inclusive até parece que cobram o mesmo valor.
nesse curso me venderam, assim, todas as mandingas possíveis, a almofada, a sonda que tem que ser usada, que eu acabei contratando consultora na época para me ajudar a utilizar essa sonda, me adaptei, inclusive, e Álvaro, obviamente, se adaptou muito melhor, fazendo confusão de fluxo, que foi péssimo, minhas feridas voltaram a aparecer, eu tive fenômeno de Renault, eu chamei tanta gente que as pessoas falavam, essa sua dor, ela só pode estar relacionada a candidíase, tratei candidíase, eu tratei medicamentosamente o fenômeno de Renault, fui atrás de todos os artigos possíveis, investiguei minha tireoide, porque afinal de contas os artigos diziam que mãe que tinha problemas na tireoide poderia ter, tudo isso me levou à exaustão. E aí eu engravidei 1 ano e pouquinho depois da Olga e consegui fazer diferente, entendendo tudo que me aconteceu com algo, mas eu não consegui sozinha, eu consegui com a doutora Sônia Salviano, que foi a única pessoa que me ajudou de fato a corrigir uma pega que todo mundo dizia que estava certa e estava erradíssima. Foi a partir das consultas da doutora Sônia Salviano que o mundo se abriu para mim e eu entendi que o que me foi orientado com o Álvaro estava errado desde o primeiro dia. E eu precisava resgatar isso na segunda gestação. A Olga tinha 4 meses. Antes da Olga nascer, eu abri um grupo de WhatsApp que eu cavei essas mulheres, assim, sabe, no Instagram. Quem tinha mãe de bebê fora da curva, eu coloquei no grupo. E esse grupo totalizou 200 mulheres. Ali dentro eu já consegui conduzir muita amamentação, orientar muitas mulheres, questionar sobre a evidência científica da própria filotomia, do uso de sonda, do quanto isso é danoso para a amamentação, já que no curso que eu fazia, as mulheres davam parabéns. Estou há 10 meses com sonda, graças à sonda estou amamentando. E eu já achava aquilo muito bizarro. E a partir do 4º mês de vida da Olga, que eu me sentia curada o suficiente, eu falei, vou abrir o Insta. E abri o Insta, Bebê Fora da Curva, que foi muito intuitivo a criação desse nome, até porque hoje eu entendo que o Bebê Fora da Curva ele engloba muitas mães e bebês, porque o primeiro motivo pelo qual se quer iniciar a fórmula na maternidade é a queda na curva dos 11%, 12%, 15% que os bebês perdem. Então, tudo gira em torno de peso. As pessoas querem desmamar os bebês, querem cortar suas línguas, querem entrar com fórmula artificial, com uma madeira, com tudo girando em torno do peso do bebê. Obviamente, vocês vão ver outros casos que o peso não tem nada a ver, mas a grande maioria está relacionado ao peso. E é daí que esse meu movimento cresce e começa a encontrar muitas histórias semelhantes à minha. E esse grupo vai, assim, abarrotando de mulher até que eu decido me dedicar mais ao Instagram, explicar coisas sutis para vocês que às vezes vocês não estão vendo no puerpério e tudo fica muito mais amplo. O meu alcance lá e eu vindo para cá, o meu outro alcance nessa outra rede social. Então, essa plataforma aqui, ela hoje, para mim, ela é como se fosse um passo a mais para eu poder alcançar mulheres que não estão só no Instagram, que estão também no YouTube, precisando saber o que fazem com seus filhos, que não ganham peso adequadamente, ou que fazem com suas mamas, que vivem engurgitadas, que vivem com ducto entupido, que vivem com muita dor, fissura, sangrando para amamentar os seus bebês, que seus bebês não conseguem fazer um ritmo de mamada normal, dormem no peito, mães que ficam ali horas com o bebê no peito, horas, sem conseguir descansar, e esses bebês não se traduzem em uma mamada efetiva. Então, por isso eu abri o meu Instagram, e eu já convido vocês para me seguirem, @bebemudo, fora da curva. Lá tem muito conteúdo, e aqui eu vou reforçar o conteúdo de lá de forma mais densa. Bom, acho que eu expliquei bem, né?